Bom dia nesse domingo, dia 12 de julho, quase que eu falo a data errada, com alguns problemas técnicos da plataforma do Instagram aí. A Delma tentou entrar aqui, só aparecia a voz, aí eu fui para lá e lá eu não conseguia nem entrar, nem a voz aparecia. Não conseguimos fazer o inverso. Então voltei para cá, porque é melhor fazer aqui com a voz, né, do que não fazer. Infelizmente, mas acredito que o próprio Instagram não está dando conta da quantidade de live que está tendo, né? E aí tá todo mundo sendo convidado a se adaptar, todo mundo sendo convidado a persistir, perseverar e não vamos nos deixar abater, certo? Vou esperar a Delma voltar aí. Vamos tentar de novo. Flavinha, não sei se você chegou a ir lá no perfil da Delma, mas não deu certo, porque eu não conseguia nem entrar. Eu pedi autorização, ela me autorizava, ficava rodando lá dizendo que eu ia entrar, pum, e na hora travava tudo e aparecia uma mensagem assim: ocorreu um erro. Tentamos umas 5 vezes, mas não foi possível. Então, é melhor ela vir para cá e ficar com a voz, né? Porque o inverso, infelizmente, não foi possível. Eu tô achando que tem a ver com alguma coisa de configuração de telefone. Não sei, suspeito que tem alguma coisa com isso. Opa, deu uma aqui. Vamos persistir, perseverar. Agora, bom dia, Delma. Bom dia. Agora eu nem escuto a Delma, gente. Como assim? Delma, querida. Bom dia. Tá rodando aqui para mim. Aqui. Vê se chega aí o convite. Oi, cheguei. Agora Agora te escuto. só tá me ouvindo, né? Só. Eu quero pedir desculpa a todos. Eu já fiz em vários lugares, fiz lá em cima na Serra, fiz aqui em casa algumas vezes, funcionou. Agora está assim, não é o telefone, porque minha filha acabou de entrar aqui ao vivo comigo, me chamou para poder testar, e funcionou. Não está Você conseguiu funcionando. entrar no dela? Entramos. Sabe o que que acontece, Dorinha? Eu também não estou com o meu telefone, não. Eu até mudei de aparelho. Eu estou achando que é assim que eles querem que eu faça, sem aparecer. E olha que eu estou até bonitinha, pentei o cabelo, escovei o dente, passei batonzinho. Então é assim que eles querem, já é a segunda vez. Eu fico como espírito desencarnado, falando para vocês aí. Ah, gente, que pena. Poxa vida. Mas a intenção é a mesma. Fico encabulada porque se eu fosse uma pessoa jovem, tinha mil explicações tecnológicas, né? Mas a pessoa passa de uma certa idade, já não tem explicação tecnológica, ela vai pelo lado espiritual mesmo. Eles não querem que alguém me veja. E pronto. Então vamos Nada, menina. É assim. só uma questão de zebra da tecnologia mesmo. Quando costuma É, dar ruim, eu pego o telefone do Henrique, que o Café com o Evangelho já está até instalado lá no Instagram dele. E eu agora alterno um telefone para o outro, mas no caso aqui não resolveu, não funcionou com nenhum dos dois aparelhos. estão dizendo aqui que eu, como mentora, vou melhor. Então vamos assim. Eu fico menos encabulada, Pelo que dá. constrangida. Vamos embora. Então vamos Então lá. vamos embora. Faz a prece, vamos assim. Isso. Vamos seguir assim. Estamos todos te ouvindo bem. E é É. isso aí. Então vamos lá. Vamos elevar nossos pensamentos. E aí, quando a gente eleva os pensamentos, é procurar focar nas coisas
da vida maior, sair das preocupações da carne, da terra, que a gente possa buscar nas inspirações dos nossos mentores, dos nossos guias, de todos aqueles irmãos que trabalham incansavelmente nos planos espirituais para que a gente se desenvolva, incentivando os trabalhos do bem, tentando tocar os corações endurecidos, então que a gente possa se unir a essas vibrações mais sublimes nessa manhã de domingo, entregando o nosso coração, abrindo-nos para que as intuições nos cheguem, os nossos sentimentos sejam tocados naquilo que a gente precisa, que a gente consiga receber o alimento espiritual. Nós estamos todos aqui também necessitados, mas que a gente também consiga prover esse alimento espiritual a todos os que estiverem ao nosso redor ao longo desse dia, através da nossa boa vontade, do nosso olhar voltado para perceber essas necessidades. Agradecemos imensamente ao nosso Pai Criador pela dádiva de estarmos acordados nessa manhã, desejosos de fazer deste um bom dia. Que assim seja e assim será. E assim Vamos será. lá? Vamos lá. Eu vou começar a ler, então, tá bom? À vontade, querida. Fique à Eu queria vontade. só agradecer a todos que estão aqui e também dizer assim que me perdoem essas falhas aí tecnológicas, porque a gente, apesar da brincadeira que eu fiz e tudo, a gente gosta de participar da forma certinha, direitinho, para que as pessoas nos vejam, que a gente realmente se sinta inserido, né, nessa nova oportunidade que nós estamos tendo de entender a tecnologia e fazer o uso correto dela, o uso adequado dela, né? Mas eu vou fazer um jeito, vou dar um jeito, vou providenciar aqui vou chamar técnico, vou dar um jeitinho para que o próximo a gente consiga fazer da maneira que todos conseguem, pelo menos, né? Então vamos lá. Eu gosto assim, já dizendo lá dos próximos, porque eu preciso de você mesmo, de Ah, você, de tá todo bom. mundo que se dispõe a estar comigo. Então, muito obrigada pela perseverança. Vamos que vamos. Tá ok. Então, bem adequado esse momento, nós vamos ler aqui o capítulo 15 do item 10, né? São instruções dos espíritos, né? E é do apóstolo, do Paulo. E ele começa: fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque os que a houverem praticado acharam graças diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão. Eu paro aqui e faço algumas rápidas observações. Nós estamos vindo, né, no estudo do Evangelho, e esse capítulo 10 ele começa com aquele estudo bonito sobre o semeador, vem falando da necessidade, fala, inclusive, ontem, inclusive, se lia aqui, né, a questão do dogma, que fora da igreja não havia salvação. E aí, eu estudando, buscando, eu achei muito interessante umas palavras do Haroldo, que é assim: aquele dogma dizia assim, quem está fora, quem está dentro, está dentro. O Espiritismo vem embelezar as nossas vidas dizendo o seguinte: quem está fora está dentro também. Você pode ser judeu, muçulmano, bandido, ladrão, homossexual, prostituta, adúltera, fariseu, o que você quiser, você está dentro. É isso que o Espírito fez por nós. Por isso é a máxima da caridade. Aceitarmos, né, como espíritas,
sem sem nenhum preconceito, sem nenhum medo, trazer para dentro dessa doutrina, dos nossos conhecimentos, essa máxima do Cristo. Você está dentro, está dentro. Agora, vai depender de você, né, seguir a lei, entender as máximas, instruí-vos para ser capaz de amar. Amar a Deus sobre todas as coisas, como começa a primeira lei, que é a lei de adoração, que você, através da prece, né, adora, através do estudo, adora, e depois você se ama, para que, como eu tenho dito muito isso, adoro isso, que como referência de tudo aquilo que você quer para você, você possa fazer para o seu próximo. O mais próximo é o que está dentro de você, tua consciência, teu espírito, tua mente, tua vida. A partir desse momento em que você está encerrado num grande cercado de espelhos, onde você vê no outro aquilo que na verdade você é bom que você seja bonito, é bom que você seja essência de amor, é bom que você saiba se salvar dessa terra, que é o mundo das provas, o mundo das expiações, das dores, dos sofrimentos, sem lamentações, sem choros, sem ranger de dentes, sem exageros, sem máscaras, sem drama, porque você é o espelho para o seu irmão, para o seu próximo, para os seus filhos, para os seus pais, para a sua família. Aí começa a tua caridade, ser belo para o outro, para que o outro acredite que, como espírita, porque ele sempre sabe que você é espírita, né? Todos nós passamos por esse momento assim. Nossa, eu sabia que você era espírita, você tem um jeitinho de falar diferente, você me deu um conselho tão diferente, você é tão paciente, você não se aborrece, você tinha que responder, não respondeu, ah, você é espírita. Sempre tem essas historinhas. Então a gente tem o estigma de de ser espírita, né? E é uma coisa boa. Porque também tem que ter, porque a gente já leu lá atrás que bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, os dóceis, né? Os brandos de coração. Então, você tem que aprender. A gente acorda todo dia, 6 da manhã, toma café, senta aqui 7 horas, lê o Evangelho, faz prece todo dia, quando começa alguma atividade, quando encerra, alguma coisa tem que ficar de bom. E essa caridade que nos insere, que nos coloca em graças diante do Senhor, serve de coluna, de feixe de luz, de estandarte, de ícone para essa transitoriedade. Eu saio da Terra, esse planeta de provas e expiações, e vou para o céu, para o reino de extrema superioridade e belezas. E aí eu achei muita graça ontem, a Priscila, né? Ela é um amor, dizendo para você, não, eu acredito nesse mundo, Dorinha, nesse mundo espiritual, sim, na nossa existência, e você, não, desculpe, aquele debate ali final, e eu pensando assim, Dora, só existe essa possibilidade da gente acreditar nisso, acreditar Sim, piamente nisso. a gente acredita, Delma, mas às vezes a gente vive como se esquecesse. A gente É, esquece. Por diversos momentos a gente esquece que é um espírito imortal. A gente você, não vive como se você quer fosse. ver. Exato. Você quer ver quando a gente esquece? Quando a gente lê que a máxima é fora da caridade não há salvação, e aí é o primeiro momento que vem na cabeça da maioria assim, meu Deus, eu não tenho entregue a cesta básica. Esse mês eu não teve jeito de eu pagar a casa espírita. Eu preciso ir para a rua entregar comida para quem está passando fome. Eu tenho que fazer máscara com aqueles paninhos que eu tenho aqui. Aí a mãe, ou a filha mais velha, ou o cunhado, ligam de São Paulo, do Rio, e você ao telefone assim, nossa só, não vou ter tempo de atender não, fala demais. Falam demais, gente, como conversam, vão ocupar minha manhã inteira.
Aí você esquece que aquela pessoa que está te ligando, além de ser um próximo, bem próximo, né, para você, Exatamente. é quem você escolheu para passar por suas questões todas de vida, para você fazer a transposição com o coração lindo, e é aquela pessoa com que você não consegue ter a caridade de permitir ser para ela aquilo que um dia você com certeza já precisou que ela fosse para você. Ouvinte, ser ouvidos, ser coração, ser bondade. Eu me emociono muito com isso, Dorinha, porque as pessoas que me conhecem mais a fundo sabem que eu tive muitas dificuldades na relação com a mamãe. E eu me lembro muito, às vezes, de eu fazendo isso. Né? E me sinto, de certa forma, arrependida mesmo. Se eu pudesse hoje, se eu pudesse hoje, mesmo estando onde ela está, eu ligava toda hora para perguntar se ela está bem, para falar comigo bastante tempo. Então, hoje eu já não perco mais a oportunidade de, de querer dar atenção, querer dar carinho, dizer que eu amo para quem eu posso. Porque uma oportunidade dessa perdida é também uma falta de caridade muito grande para conosco. Porque salvar, Deus é tão maravilhoso nas suas palavras, Dora, porque quando ele fala salvar, não há salvação para mim. Então eu tenho que me salvar, para que depois eu possa, com uma palavra, com acordar todo dia para fazer o evangelho, né, no café, como a Dorinha faz, eu possa, com uma palavra, com uma leitura, com uma página, com uma frase, eu possa ajudar a salvar o outro através de uma caridade mínima, de uma bondade, de uma, de uma beleza tão simples, né? Uma coisa tão simples às vezes. A caridade moral ela é muito mais profunda, e aqui na frente vai falar sobre isso. Então, quando diz aqui no texto, a coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando para a terra da promissão, eu me questionei muito esse momento, essa simbologia, né? Deserto da vida. Porque a gente sabe, como espírita, que a gente está sozinho. Essa missão espírita, esse conhecimento, esse processo transformador, ele é individual e solitário. Não adianta você tentar explicar para alguém que você está num processo de se transformar para ser um espírito bom, um espírito melhor. Isso é individual, isso é solitário, é no seu deserto, é comendo areia, sabe? É passando sede, é buscando o alimento da tua alma, é ali que você caminha, que você vai trilhando. Eu estou cercada, eu me sinto cercada de amigos, sei que tem pessoas que gostam muito, mas às vezes você não encontra possibilidade, né, de dividir com o outro o desejo que você tem de desabafar, de colocar para fora, porque a gente tem também respeito pelo momento do outro nesse instante. Você diz assim, puxa, a pessoa é tão querida, eu conheço tanto ela, eu sei que ela tem tantas ocupações, que está em trabalho remoto, que está em trabalho mesmo lá fora, que tem filho, que está cuidando dos pais, que está. Eu vou conseguir contornar isso. E contorna, é claro que a gente contorna, a gente faz prece, a gente faz o evangelho no lar, a gente faz o evangelho do café, a gente lê páginas edificantes e vai sozinho, vai caminhando sozinho, por respeito e por caridade também à vida do outro. Né? Então diz mais, que ela brilha no céu, essa máxima brilha no céu como a auréola santa na fronte dos eleitos e na terra se acha gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Reconhecê-los-eis pelo perfume de caridade que espalham em torno de si, né? Como a essência, perfume, como essência de bondade, de humildade, de amor, de justiça. Nós temos as leis, né, maravilhosas que nos transformam, que a gente
procura seguir o tempo todo para passar por esse processo de transformação. Aí eu falei que a gente começa com a adoração e vê aquelas leis bonitas lá, a segunda, a terceira, tem a lei do progresso, que a gente não tem livre-arbítrio, que vai progredir de qualquer jeito, sofrendo mais ou sofrendo menos, a gente vai progredir. Ou nos cuidando mais, nos cuidando menos, a gente vai progredir. E na 10ª lei a gente tem a lei do amor, da justiça e da caridade. Eles andam juntos. Não dá para ser caridoso sem ser justo, não dá para ser justo sem ser caridoso, e tudo isso demonstrando amor. Quando eu lia na Casa Suave Caminho, 3 vezes por semana, às vezes 4, que eu entrava assim, fora da caridade não tem salvação. Eu ficava muito preocupada no início, porque eu tinha que arrumar uma coisa para fazer. Depois eu comecei a entender que o que eu fazia lá dentro, de certa forma, mesmo sendo expositora, dando aula, dando passe, é uma forma de caridade. Depois, uma linda irmã nossa, uma companheira fantástica, numa das aulas lá da Daisy, disse assim para mim: deixe que as coisas aconteçam, que você sinta, né? Eu estava fazendo o curso de desenvolvimento mediúnico, que eu nunca passo nesse curso, eu sempre paro no meio. Aí essa irmã disse assim: Delma, aceitar que os outros irmãozinhos se manifestem, né? Venham receber luz, clareza da situação que eles estão, ou trazer uma mensagem para os irmãos encarnados, isso é uma forma de caridade. Eu falei: pronto, acabou meu futuro imortal já era. Por quê? Porque eu consigo fazer um monte de coisa, mas aquilo ali eu começo a não querer fazer, eu começo a me bloquear. Então eu não estou sendo caridosa. Esse seria o mais alto grau de caridade. Eu fiz várias reflexões. Passado um tempo, eu comecei a pensar em outra coisa. Essa frase, sabe, fora da caridade, na salvação, lá na Casa Suave Caminho, toda vez que eu entro ler, foi muito coincidente esse texto para mim. Aí depois eu passo ali, leio, fora da caridade, na salvação. E eu até fiz uma palestra e disse isso. Se fosse hoje, nós leríamos assim: fora da justiça social não há salvação. Mas hoje, no dia de hoje, no dia 12 de julho, eu digo o seguinte: fora da caridade não há salvação é também uma possibilidade da gente refletir sobre a questão de ser justo, porque está tudo inserido, inclusive, na mesma lei. Amor, justiça e caridade. Claro, você não pode pensar, Dora, em justiça, né, hoje em dia, sem ser a justiça coletiva. A justiça da minoria, daquele que sofre, daquele que não tem pão, mas daquele que não tem amor, daquele que não tem paz, mas dos pais né, dos que estão aprisionados nos seus problemas seríssimos e por isso eles estão encarcerados, eles são órfãos, eles estão em asilos, eles estão em orfanato. Você não pode pensar assim, sem constituir uma reflexão, uma ideologia sobre a questão da justiça social também, né? Isso não quer dizer que te tira a responsabilidade da caridade moral e da caridade material, não, pelo contrário, acrescenta em você o desejo da luta, do discurso, da argumentação. Eu já conversei isso uma vez, foi até com o Marcelo, foi com o Saraiva. Isso nos obriga a refletir mais ainda, a nos posicionarmos de uma forma ideológica, politicamente falando, não é de política de eleição, não, é de políticas públicas, de luta pelo direito daquele que precisa de um prato de alimento, que precisa de uma cesta básica, que precisa de um agasalho na sua cidade, que precisa de doações de eletrodoméstico, de colchão, de cama. Isso não me tira a responsabilidade de ajudar, mas tem que me fazer refletir quais são os outros caminhos também que eu posso buscar para que, ao invés de resolver um, eu resolva muitos.
e a gente tem por aí a gente tem como espalhar o bem, como aqui diz no texto, né? O perfume da caridade espalha o bem. E aí a gente vai conseguindo entender, né, que dentro de nós já há essa semente de amor, já há essa semente de justiça que coça a garganta e as mãos e a gente não consegue parar. Uns fazem, outros falam, outros legislam, outros executam, outros tomam determinadas providências diferenciadas, mas a gente tem que resolver esse problema Outros da só opinam, né, Delma? A só gente está pena. numa fase assim. Agora há pouco a Gabi colocou um comentário lá em cima, que eu Né? não sei nem se eu vou encontrar mais, mas ela falou sobre isso, né? Que quando você começou a falar sobre a caridade, você falou sobre a escuta, sobre a possibilidade da gente ouvir um ao outro. E é uma coisa tão importante, né? Porque todo mundo está querendo muito falar. Todo mundo quer falar, né? Quantidade de live que tem do povo falando, e hoje vai ter live desse assunto, daquele, do outro, todo mundo quer falar. Todo mundo quer falar. Mas a gente está se ouvindo, a gente está opinando de tudo, de todas as coisas. E será que a gente está opinando de coração, com consciência daquilo? Porque muitas vezes a gente opina pelo achismo, né? E aí eu É, estou dizendo mais em relação às coisas sociais, políticas, né? Não de político partidário, mas política nas questões que são referentes à ideológicas, sociedade, exato, né? é lei E da aí é sociedade. muita gente opinando, muita gente falando, pouca gente se ouvindo e se olhando, né? A capacidade da gente de olhar o outro, mas olhar mesmo, eu acho que é esse o chamado, né, dessa caridade. E quando ele diz Exatamente. ali que o perfume da caridade espalha em torno de si, é porque é uma coisa, o perfume não é uma coisa que você vê. Então, não é uma caridade necessariamente que você esteja fazendo que o outro esteja vendo, mas é no sentir, né? O É, perfume a gente sente. E a isso, caridade a gente também sente. Inclusive, a gente sente quando aquela ação não está sendo feita, desenvolvida, com o sentimento ali colocado, né? E aí é uma coisa muito perceptível, e é por isso que a gente sente a energia das pessoas, quando você se aproxima de alguém, você sente a energia dela. Tem gente que é tão bom estar perto, né? Tem gente que fica calado do nosso lado e é gostoso estar perto daquela pessoa, porque é a coisa da energia, do sentimento, muito mais do que o que ela fala, muito mais do como ela age, muito mais do que como ela faz, mas eu acho que a maneira como a gente sente, ela tem uma capacidade de tocar imensa. Mas a gente está correndo tanto, está tão preocupado em falar, que a gente não sente o outro, né? exatamente, Daulinha. E é necessário essa sacada, essa reflexão que você fez sobre o perfume, foi também muito bacana, porque você às vezes reconhece alguém pelo perfume, né? Você reconhece assim, fulano chegou, porque você já sente, já está exalando aquele cheiro que é normal, daquele perfume que usa sempre. É o jeito da pessoa ser, né? É aquilo que eu falei no início, assim, o espírita, às vezes você sempre ouve isso no trabalho, às vezes eu escuto essas coisas, assim, você tinha que ser espírita. Por quê? Porque não existe, né, aqueles dogmas de proibição, então você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa que brinca, que fala, que conversa. Eu sou assim, faço piada de tudo, brinco, sou criativa, sou expansiva, e quando é para falar mais sério, eu detenho as minhas gracinhas e procuro conversar sério, agir de forma séria, e as pessoas aí se surpreendem com esses opostos, né? E sempre dizem isso para mim. E aí eu tenho alguns exemplos assim de pessoas também, né, que exprimem, que se expressam de uma forma tão bacana, é tão bom estar perto delas, né? Eu gosto muito. Você, por exemplo, eu gosto de ir até para o consultório, ficar eu queria ficar no consultório na cadeira, só deitada ali conversando. Já te falei isso? É o Já falei. divã. Edivan, para você não passar por esse momento complicado, você abre a boquinha da gente, começa a mexer e a gente fica sem poder falar, né?
Depois quer falar quando vai embora, já não dá mais tempo. Então, Dorinha, eu posso continuar lendo? Continua, querida, pode continuar, meu amor. Bom, nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem, como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso é que um reflexo do mais puro cristianismo. Por isso é que é um reflexo do mais puro cristianismo. Quer dizer, nesse momento aqui, Paulo coloca para a gente assim, ele vem falar do Espiritismo, né? É a forma, é a melhor forma, né, de provar a origem do Espiritismo, a bondade, né, que tem que haver realmente, a preocupação da caridade, do tratar com amor, com docilidade, né, com afabilidade, os sentimentos, as necessidades, sejam materiais, sejam espirituais, sejam emocionais, sejam psicológicas, daquele nosso irmão, daquele nosso próximo, né? Então, aí você define essa questão do espiritismo. É fácil? Não é fácil, porque nós estamos processando essa transformação no meio de várias questões, né, transitórias do planeta, que se torna realmente difícil. Então, nós estamos processando essa oportunidade, né? Mas o Espiritismo nos ajuda, porque nós temos a prece, nós temos como entender, né, as questões da comunicação com os espíritos, nós temos o entendimento sobre a hierarquia do mundo, o nosso progresso, a nossa evolução, a imortalidade da alma. Então, nós temos várias compreensões que amenizam, né, que nos amenizam nesses momentos que nós, como a gente está vivendo agora, né? De pandemia, de sofrimentos, de perdas imensas, de dores, né? Graças a Deus, próximo de mim eu não conheço ninguém que tenha partido, mas eu sofro muito porque eu sei as famílias perdendo seus entes queridos, a gente vê na mídia, a gente sabe as histórias. Mais de É um 60 mil. 71 mil hoje, completou 71 mil, entendeu? Então, assim, é muita coisa. É uma oportunidade para a gente fazer as nossas reflexões, né? Então, na verdade, quando ele diz assim, isso é uma regra, né? Torna isso assim uma regra, quando ele fala do que apresentando como regra. Por isso que é o reflexo do mais puro cristianismo. Porque ele coloca realmente como uma máxima, como regra. Fora da caridade você não tem salvação. Então se salva para você poder salvar as pessoas. Se ame para você poder amar as pessoas. Seja caridoso com você para você poder ser caridoso com o seu próximo. Vamos ser caridoso comigo, né? Tem vários exemplos que eu não gostaria de me estender aqui, porque a gente pode, às vezes, ferir suscetibilidades. Mas eu, por exemplo, já deixei de ser caridosa comigo várias vezes. Quando há troco, é troco mesmo, troco financeiro, de nada, eu me estendo no trabalho, porque eu estou vaidosamente querendo concluir uma reunião, um trabalho, apresentar de forma diferenciada de todos alguma coisa, e me atraso, às vezes, para ter contato na minha família, para chegar na hora em casa e dar um carinho ao meu animalzinho de estimação, fazer uma chamada de vídeo com meu neto, com a minha neta, ou chegar no suave caminho pontualmente na hora e atender os nossos irmãos que estão ali esperando a palavra, estão esperando uma prece, um passe, estão esperando o curso, o atendimento fraterno.
Muitas vezes eu já não fui caridosa comigo, porque ninguém perdeu depois. Eu recuperei o que eles estariam para perder, porque eu sou assim, mas eu me prejudiquei. Eu deixei de ter caridade comigo, por orgulho, por egoísmo, por falta de humildade. Só isso. E você falou em várias lives, ninguém falando nada, dando opinião. Tem muita live aqui. Desculpe eu julgar, né? Eu não gostaria de estar julgando, eu estou dando uma opinião. Eu acho que tem muita live que vai muito mais pela vaidade de quem está aparecendo tecnologicamente aqui nas mídias do que, na verdade, conteúdo. Você vê muita live que tem conteúdo. Eu estou dizendo sobre várias coisas, né? Tem vários assuntos. Tem outras lives que você vê que a pessoa está vendendo o produto que ela consegue produzir nessa época, né? Através da internet. Mas seja o que for, eu estou muito feliz nesse momento, porque as pessoas descobriram que celular e computador é mais do que fofoca, informações de fake news e arrumar namorado. É muito mais. Tem muito mais importante, né? As crianças estudam, os adultos fazem os seus trabalhos remotos, os espíritas fazem, os espíritas e outros tantos, né, de outras religiões, fazem os seus movimentos, né, de amor a Deus, sua manifestação de prece, de oração, é bacana. Então, se alguma coisinha mudou, isso mudou imensamente. O Continuando, uso da tecnologia, né? Com certeza, mudou muito mesmo. muito bacana. Continua. Eu preciso consertar a minha para eu aparecer para vocês, mas isso eu vou chegar lá. Então, continuando aqui, diz assim: levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Bacana, né? Dedicai-vos, assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentido profundo e as consequências, a descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações da caridade. Então, ele está dando a nós a oportunidade, naquele processo do solitário, do instruir-vos, da nossa responsabilidade como espíritas, de descobrirmos o sentido profundo e todas as aplicações. Como que eu aplico a caridade? Eu aplico a caridade de várias formas. É eles que estão falando aqui no Evangelho. Tem várias aplicações. E é profundo, é sempre um sentido profundo. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, ou seja, da justiça, do amor, da bondade, da benevolência, né, da docilidade, e aí continua. E a sua consciência vos responderá. Vos responderá. A consciência é a nossa mente, que é o nosso espírito, que é a nossa alma, que é a nossa verdadeira vida. Então nos Que é o nosso responderá. juiz, né? É o nosso juiz, né? E nos responderá. E a partir daí, bom, aí continuando, não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta. É necessária uma virtude ativa. Não adianta eu dizer, eu estou de boa, faço mal a ninguém. Está de boa mesmo. Está na inércia, está na despreocupação, está na tranquilidade, está de boa. Agora, bem também não está fazendo, né? Um bem não está fazendo. Aí você vem para o mundo cheio de necessitados, você mesmo é um necessitado, né? Um necessitado de compreensão, um necessitado de amor, um necessitado de salvação, um necessitado de justiça, e não faz nada para que o outro entenda o que você precisa. Você chega ao ponto de ter uma inércia, um descontrole tão grande dos seus pensamentos com relação a isso, que você não percebe que o que você dá é o que você vai receber. Que o que você oferece é o que a você é demandado. Quer dizer, você sempre oferece as demandas que você tem.
Quando eu sou extremamente carinhosa, é porque eu gosto de carinho. Quando eu converso muito, é porque eu gosto que conversem comigo. Quando eu beijo, eu gosto de receber beijo. E as coisas são sempre muito de mão dupla, né? Eu faço para as pessoas aquilo que eu desejo que façam para mim. Essa é a essência, né? Até dessa doutrina, né? E aí a gente diz o seguinte, aqui diz o seguinte, peraí, deixa eu não me perder aqui. Ativo. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. É uma atitude pensada, né, Dora? Eu quero fazer o bem. Eu levanto o bumbum da minha cadeira, pego a chave do meu... É consciente, pego a chave do meu carro, vou lá, resolvo, faço, dou ajuda, converso, pego meu celular, telefono, sento, pego na mão daquela pessoa que te procura e assim, vem cá, minha irmã, o que você está passando? Você está querendo falar, então vamos falar. Você veio aqui em casa me procurar, então vamos conversar. É consciente, é ação da vontade. Para, se não praticar o mal, basta, mais das vezes, a inércia e a despreocupação. Quer dizer, Ah, para mim, na sua tradução aí está escrito despreocupação, na minha tá indiferença, que eu acho indiferença, assim que é bem mais a coisa adequada. mais triste, é a coisa mais triste que tem. Eu acho que é mais triste do que você ter ódio, do que você ter sentimentos ruins, mais triste é a indiferença, porque a É, indiferença, ela faz a gente não enxergar o outro, Delma. A indiferença faz eu ver esses 71 mil como números e é, não como irmãos, né? E essa indiferença, para mim, ela me choca muito mais do que os sentimentos que mexem com a gente, né? Que fazem a gente ficar com ira, que fazem a é. gente ter raiva, porque isso mexe de alguma forma, mas a indiferença não. A indiferença, ela faz com que a gente acorde e durma da mesma forma, que a gente bote a cabeça no travesseiro e não escute a consciência, porque para a nossa consciência nos indicar o caminho, para a sua consciência te dizer assim, Delma, quantas vezes você ficou lá no trabalho, Delma? Podia ter ido mais cedo para casa, ter dado mais atenção ao cachorrinho. Para a consciência conseguir te dizer isso, você tem que ter a humildade de ouvi-la. E às vezes a gente não tem a humildade de ouvir a nossa consciência. E aí a gente se torna indiferente. A gente acha que está sendo indiferente com o outro, com a dor do outro, que a gente passa e não enxerga, mas a gente está sendo indiferente a nós mesmos. Porque se a gente para, medita, faz uma prece e acessa essa consciência, a gente não tem como ser indiferente mais. Exatamente, Dorinha, é a coragem da gente se autoconhecer, da gente se conhecer, né? Da gente, porque a gente foge muito dessa verdade de se conhecer, porque dói, né? Dói Uhum. muito. Você sai da situação de comodidade, né? Daquele estado confortável, e vai mexer com a tua consciência, vai se descobrir, vai se conhecer, você vai ter perdas, né? Você perde aquela pessoa que você acha que você é, e vai doer, e dói. É mais uma dor que você fica evitando. Mas o importante é a gente encarar de frente quem eu sou. Já que eu tenho tanta determinação, às vezes, para querer encarar quem o outro é, né? E ficar pensando, elocubrando como é que fulano é para mim, eu tenho que pensar como é que eu sou para mim. Quem sou eu, na verdade? Eu sou uma pessoa orgulhosa que fico no trabalho todo dia, mais 1 hora, mais 2 horas, depois encho a boca para dizer que trabalho mais que todo mundo, né? E evito, com isso, cumprir uma obrigação minha de chegar em casa no horário para que a minha secretária possa também ir para a casa dela viver a vida dela. Eu evito de chegar nos meus compromissos, né, na casa espírita um pouco mais cedo, para até para me tranquilizar, para chegar com calma, né? Para estar harmoniosamente equilibrada para começar minhas tarefas. Chego esbaforida lá porque eu estava trabalhando, mas eu quis ficar. Cada caso é um caso.
né? Ali o meu trabalho também é bom, eu diga que o salário fixo, aquela coisa toda que não depende disso. Tem gente que tem que atender, como você é o caso, paciente de última hora, com uma dor enorme, você tem que atender, né? O professor, às vezes, fica mais tempo dando atenção ao aluno. Então, cada caso é um caso, mas eu estou falando de mim, eu ouso falar de mim. Eu reconheci nesse texto aqui que eu, às vezes, não sou caridosa comigo mesma. E aí, Porque você teve a humildade de ouvir a sua consciência. Porque se você lesse esse texto e não se tocasse, você estaria sendo indiferente às suas próprias, sim, é, aos seus próprios vacilos, às suas próprias, enfim, né, os próprios tropeços. E porque você teve essa capacidade de olhar para dentro, é que teve essa iluminação, né? E isso é muito é, positivo, Delma. Não, é. não se E sinta tem, mal por isso, não. Isso é não, ótimo. eu gosto de fazer esse exercício comigo, eu não tenho nenhuma vergonha, assim, nenhum constrangimento de expor essas coisas. É Porque eu lógico, tanto acho, que a não gente está tem conversando. porquê. Sabe por quê, Dorinha? Porque eu acho que, às vezes, um exemplo de alguém já foi tanta luz para mim, Uhum. luz em querer ser aquela beleza que o outro é, ou de querer não ser jamais aquele não querer dar jamais aquele tropeço, aquela queda que o outro deu, entendeu? Então, eu procuro fazer muito esse exercício. Eu querer para mim o que eu não quero para o outro, eu não quero para mim. O que eu quero, o outro também pode querer. E uma outra coisa bacana que você falou, e que eu sempre disse que é verdade: o contrário do amor não é o ódio. O ódio é um amor doente. O Sim. contrário do amor é a indiferença. A indiferença é que é verdadeiramente a ausência do amor. Então, se eu não tenho amor, se eu sou indiferente, se eu tenho uma inércia afetiva, eu não faço nada por ninguém. Eu não dou carinho, eu não dou doçura, eu não dou um passo para ficar de bem, eu não dou um passo para perdoar, eu não me sinto mal quando a relação termina, porque eu sou indiferente totalmente àquela pessoa e àquela situação, que é o caso aqui, que está traduzido como despreocupação. E, finalmente, para terminar, o último parágrafo diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos, né? É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, o Espiritismo nos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírito e verdadeiro cristão são uma coisa só, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita que pertençam. Quer dizer, a caridade, ele coloca aqui, que é ideal para o espírita. E uma coisa junto com a outra, né, nos faz, na verdade, verdadeiros cristãos, né? Vivenciando, experienciando o que o Cristo nos orientou, o que o Cristo exemplificou, né? Caridade de, de aceitar todos igualmente, sem discriminação, né? A caridade de ajudar a um doente, a um que passa fome, a mãe que quer dar uma festa e que ele faz as grandes transformações, aos amigos, aos apóstolos, aos discípulos, todos uma família de amor, de bondade. E nós que não somos Cristo, né, temos que entender que precisamos reconhecer em nós, salvar-nos, para que possamos, então, ter a humildade, a bondade, a dignidade de salvar o outro, de ser caridoso com o outro, de ser compreensivo com o outro, né? Eu adorei esse item, achei assim que foi um estudo de alto, para mim, de alto amor muito grande, porque ele fala de dignidade, de sabedoria, de respeito, né?
E me fez Na pensar ver- muito. na verdade, E, Paulo, né, que é quem está assinando aí essas instruções dos espíritos, é, ele fala com muita propriedade, né, desse assunto. claro, E aí eu tinha feito esse estudo desse item 10 há algumas semanas atrás, lá no nosso Evangelho Online, e tinha feito uma anotação aqui, que agora que eu estou lendo e estou me lembrando, né, disso. Que na carta de Paulo aos Romanos, ele já havia dito assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque, na verdade, não é que só quem crê no Evangelho vai estar salvo, mas que o Evangelho, ele é a rota dessa caridade, né? Sentida e praticada. E que só através dela, não do Evangelho, mas da caridade, né, praticada, e que a gente segue esse roteiro do Evangelho, é aquele caminho que vai nos facultar essa felicidade real, né? E não essa felicidade transitória com a qual a gente se perde tantas vezes, né, durante a existência terrena. é verdade. É lindo essa. Os textos do Paulo são maravilhosos, né? Sem Então, todos, todos, todos. As cartas, tudo é muito maravilhoso. Então, Dorinha, eu acho que foi muito, nossa, foi muito delicioso ler o texto. Eu tenho acompanhado, e aqui em casa, quando a gente faz nossas preces diárias, a gente sempre vai lendo o Evangelho também. Eu leio aqui com a turminha que está aqui em casa. E aí, quando eu sou convidada por você, eu fixo um pouco no capítulo. A gente faz vários estudos no mesmo capítulo, né, que você me propôs, porque aí ao longo do tempo que eu tenho, eu já vou fazendo o estudo. E a cada momento a gente reflete mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Nós somos, na verdade, individualmente, nós somos a essência de Deus, né? Nós somos a essência do Cristo. Nós temos que aprender a transformar, né, essa massa bruta que nós somos em diamantes, né, em esculturas belas, né, com ética, com estética, para o agradar ao nosso Pai. Mas diante de todos, né, diante da vida, na verdade, dessa vida maravilhosa, dessa vida eterna aí, nós somos, né, um exemplo para a coletividade, para o coletivo, né? Para os nossos parceiros, para os nossos acompanhantes de caminhada, né? Nós podemos ser o exemplo, somos aquele que dá a mão, que puxa, que oferece o copo d'água. Não, vem, não para, não. Vamos caminhar, está cansado? Para um pouquinho, respira, eu vou parar aqui junto com você, mas vamos junto, vamos chegar junto, vamos continuar a nossa caminhada. E isso tem me ajudado muito a suportar muitas dificuldades e muitos momentos difíceis que a gente vai passando. Mas são poucos difíceis. Com Jesus, nem são tão difíceis assim. São momentozinhos, depois fica lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá é bom? a lente, né? A lente que a gente passa a ver, a enxergar o mundo, né? A partir dessas reflexões, ela faz a gente enxergar até os problemas de outra forma, né? É. Perfeito. Tá bom? Delma, querida, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade. Quase que eu te chamei no dia do seu aniversário, né, Delma? Foi por pouco. Eu fui reclamar no domingo e ia ser no dia do aniversário. Mas não É, tem tá problema. vendo? Não tem problema, não. Minha querida, eu vou deixar para você encerrar. Tem 6 minutinhos aí. Fique à Tá, vontade. Obrigada a todos que estão conosco aí ao vivo e aos que assistem depois. Obrigada também pela partilha. Beijo, tá. querida. A palavra é sua de novo. Eu agradeço a presença de todos e mais uma vez me desculpem, mas eu vou providenciar, eu vou fazer alguma coisa para que isso não aconteça mais. Vou deixar vocês me verem. Obrigado por tudo, pelas palavras carinhosas, pelo apoio, pela paciência também, tá? Obrigada, Geisa, pelas meninas, hein? Acabei de ler aqui. Nossa, fiquei emocionada agora. Então, vamos na nossa prece, vamos acalmar o nosso coração. Vamos fechar os nossos olhos, vamos concentrar a nossa mente nesse amor maravilhoso, nesse Pai maior,
que é justiça. Justiça e amor por nós. No seu Filho, no nosso Mestre Jesus, no nosso companheiro, nosso parceiro de todos os momentos e para todos, indiferentemente. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos instrutores espirituais que orientam tanto esse trabalho que a Dora faz todos os dias, está sempre presente os nossos mentores. Vamos agradecer à nossa casa também, a todos os mentores da nossa casa do Suave Caminho e a outros também, e pedir aos mensageiros do Cristo, a Cristo, as falanges de médicos, que fiquem presentes, que fiquem atentos ao nosso planeta, ao nosso país, que nos ajude cada vez mais a compreender esse momento, essas dificuldades, que acolham esses 71 mil irmãos que desencarnados estão precisando de amor, de bondade, de serem abraçados e serem inseridos num contexto de compreensão, de clareza sobre esse momento todo. Pedimos a vós, irmãos queridos, que estejam conosco em nossos lares nesse domingo, que nos acompanhem sempre, que nos protejam também e que dê a todos a paz necessária e a coragem essencial para nos conhecermos, nos aceitarmos e, a partir disso, podermos concretizar um plano de transformação e de evolução para uma vida melhor nesse reino de Deus tão maravilhoso, tão abençoado. Obrigado, Jesus. Obrigado a vocês, amigos queridos. Obrigado a você, Dora. Que todos permaneçam com Jesus no coração, agora e a todos os momentos da vida. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Delma, você vai falar mais alguma coisa? Não, vou deixar um beijinho no coração de todos. Como eu achei que você ia ler algum texto, alguma coisa assim, na outra live que a gente tinha começado, eu tinha iniciado lendo o primeiro parágrafo do livro Ave Cristo, que eu achei assim muito atual, apesar de não ter sido escrito agora. E então eu vou encerrar essa live com esse parágrafozinho, que diz assim: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Então, fica o convite aí para quem quiser ler essa obra, Ave Cristo. Eu achei esse prefácio lindo demais. E em tempo, antes que acabe, a Alê colocou muito bem lembrado, obrigada, querida, falando da Semana Espírita de Macaé, que está acontecendo online, através da transmissão da... começou ontem, através da transmissão da Rede Amigo Espírita, e aí eu vou postar o folderzinho deles também no Stories, para que a gente possa prestigiar, né, os nossos companheiros macaenses, o Turra vai estar lá também, e aprender um pouco mais através dos estudos, das exposições que serão feitas. E é isso. Obrigada, Delma, querida, mais uma vez. A todos que estiveram conosco nessa manhã, um excelente domingo. Fiquem com Deus, uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser. Um beijinho para vocês. Fiquem com Deus. Tchau.